dia, boa tarde, boa noite. Está no ar mais um episódio do Segredo do Começo. Estamos aqui hoje com uma convidada muito especial, mas antes de apresentá-la, deixa eu dar umas saudações à minha amiga Idalina Miranda. Tudo bem, minha amiga? Tudo bem, e Como que você tá? Maravilhosa. Que bom. Então, como a Edi já começou hoje, a nossa convidada, Maria Eduarda de Jesus, técnica de enfermagem, e o resto eu vou deixar para ela mesma se apresentar. Bem-vinda, Maria. Obrigado, gente. Primeiramente, eu queria agradecer. É uma honra estar aqui com vocês, de verdade, assim. Enfim, eu tenho 26 anos, me chamo Maria Eduarda, como elas disseram. Sou técnica em enfermagem e, recentemente, eu venho construindo um caminho que é a enfermagem também, que é o cuidado, mas de uma maneira diferente, de uma maneira mais integrativa, com um olhar mais humanizado e trabalhando com essa prevenção mesmo do cuidado. E é isso, assim, estou muito feliz de estar aqui novamente e é isso. Vai ser um papo muito gostoso, muito leve, até por conta da atuação que a Maria tem dentro desse cuidado, dentro da saúde. E é um ponto interessante porque, como somos da área da saúde, né, a Ida fazendo essa transição também, a gente vai poder falar um pouquinho aqui para vocês hoje sobre esse contexto. E aí, já começando, eu queria que a Maria trouxesse um pouco essa questão do cuidado, que a Maria atuava em ambiente hospitalar. E eu queria entender um pouco, Maria, quando a gente fala de cuidado e a visão dentro de um hospital, quais são as dificuldades que você observa quando a gente pensa em cuidado com o próximo e quais são os pontos que você também tem como que de soluções para que a gente possa ter um ambiente mais humanizado dentro dos hospitais, pensando em SUS também nesse contexto geral. Traz um pouquinho essa sua visão para a gente de cuidado. Então, eu me formei há 6 anos atrás, né, no Benedito Meirelles. Na época era a escola principal de enfermagem de Guaratinguetá. E quando eu me formei, a única, assim, e a mais opção que eles tinham era você entrar num hospital, né? Tinha, assim, um asilo, às vezes uma clínica, mas era mais, gente, vamos fazer prova para entrar no hospital. E a gente vai, né? A gente vai na onda, porque é o que tem, né? É o emprego que tem. E quando eu entrei no hospital, eu lembro a primeira vez que eu coloquei o pé, assim, no hospital, eu falei, gente, não é isso. Não é essa loucura aqui. E eu sempre senti, assim, um ambiente muito acelerado, né? Igual a gente estava conversando dessa questão mecanicista mesmo, de você chegar, dar o sintoma, o médico olhar para sua cara e te dar um remédio para aquele sintoma. Então, eu sentia assim, falava, gente, não é isso, eu não tenho tempo para conversar com esse paciente, eu não tenho formas de dar outras soluções para esses pacientes, né? Então, eu fui estudando por mim mesma, assim, dentro da minha vivência também, e foram aparecendo outros caminhos, né? Que é a saúde integrativa. E eu vejo hoje em dia, assim, nos hospitais, que eu acho que é muito de pessoa para pessoa, como aquela pessoa se forma, com aquela pessoa lida com aquele cuidado, né? E não só o cuidado com o outro, mas eu acho que primordialmente e primeiramente consigo mesma. E enfim, você estava falando de uma solução e eu vejo que uma das soluções para trazer essa humanização é as pessoas olharem para a própria saúde primeiro e depois a gente tentar levar esse cuidado para o outro, né? Então eu vejo muito assim essa solução nesse lugar, porque eu fiz comigo mesma, né, dentro da minha vivência, e eu percebi que para mim fazia muito mais sentido quando eu cuidava da minha própria saúde e levava isso para o outro, sabe? Porque antes acabava ficando insustentável, porque você vai ali adoecendo também, né, entrando naquele ritmo frenético e parando, né, de se cuidar, de se olhar, de olhar para si. Maria, tá falando desse cuidado, do olhar para si, mas assim, me vem meio que uma forma utópica, porque até onde a gente sai, onde a gente saiba, onde a gente vê, geralmente as pessoas estão trabalhando em 1, 2, 3 hospitais ao mesmo tempo, principalmente se for técnico de enfermagem. Os médicos, quando saem da faculdade ou quando ainda estão fazendo residência, eles precisam trabalhar em 2, 3 hospitais. E realmente essa loucura, e eles oferecem o que dá, o que tem. Na sua perspectiva, dentro do que você está estudando, do que você está vendo, qual seria o caminho? Porque assim, não vai ser tão simples a pessoa se cuidar, porque hoje você faz o seu horário, você empreende, é um ritmo totalmente diferente.
quem está nessa, então, qual a dica que você daria? Qual o caminho que você acha que seria o certo? Olha, é uma pergunta muito desafiadora, porque eu já estive nesse lugar também de trabalhar, às vezes, em 2 empregos. Mas, assim, eu acredito que você consegue priorizar, se você quiser, 15 minutos do seu dia, 20 minutos do seu dia que seja, para você fazer qualquer prática que te alivie esse estresse, né? Essa carga mesmo, assim, do capitalismo, né? Do trabalho, dessas demandas. Então, acredito que é você olhar, assim, para a sua vida num todo e se perguntar o que eu estou fazendo para mim, sabe? Porque eu não vejo outra solução, assim, às vezes a gente tende a levar o cuidado, a terceirizar os cuidados, né? Não que não seja importante, aí num psicólogo, aí num terapeuta, mas eu acho que esse cuidado intrínseco, assim, com a gente mesmo, é um caminho a se percorrer também, sabe? Não é de um dia para o outro, mas é você começando hoje, assim, hoje eu vou tirar 10 minutos do meu dia para colocar o meu pé numa água quente, hoje eu vou tirar 10 minutos do meu dia para eu respirar conscientemente, sabe? Então, acredito que esse caminho vai muito por esse caminho, assim, do autoconhecimento também, da autopercepção, e de ver o que cada coisa, o que cada prática é, te influencia, assim, né? Te ajuda, porque cada um é um, assim. Então, quando você fala de cuidados, são pequenos cuidados, não é aquela coisa de parar, ir para academia. É claro que faz parte para quem tem tempo também. Mas então existem coisas que dá para fazer durante o dia, pausas, pequenas. Sim, são pequenos momentos, assim, que eu chamo de autoinvocação. Que eu trago mesmo essa presença independente para o que eu vou fazer, assim, sabe? Pode ser uma comida, pode ser lavar a louça, pode ser lavar meu quintal, sabe? Eu tento fazer com presença mesmo, assim. E o autocuidado também, eu vejo aquele momento de pausa, desacelerar, de entender que aquilo é pro meu bem, sabe? Independente de todo o resto, né? Do mundo acontecendo. Maria, quando você fala desse cuidado integrativo, até para as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, o que para você, dentro do que você tem de experiência, dentro das suas práticas, o que você tem que poderia explicar para as pessoas esse integrativo na sua visão? Olha, a saúde integrativa eu vejo como a união mesmo de todo o ser, sabe? Tanto das emoções, como do corpo físico e como do campo mental também. Porque, como a gente estava conversando mais cedo, a prática de yoga, por exemplo, é a união dessas consciências que a gente tem dentro da gente, né? Então, é uma consciência só trabalhando para o bem, né, do próprio corpo, da própria mente e das próprias emoções. Eu comecei a trabalhar com essa saúde porque eu percebia que quando eu trabalhava no hospital, a pessoa chegava, o médico dava um remédio, passava um dia, a pessoa voltava. E ela falava assim, gente, o que está acontecendo? Não era para ter melhorado, né? Porque normalmente não, né? Todos os dias, a saúde ofertada no hospital é a saúde física, né? É a saúde que você chega com sintoma, com uma dor de cabeça, você toma um remédio, melhora momentaneamente e você vai embora e volta depois a ter essa dor de cabeça, porque você não trata a causa, né? Então, eu acredito que seja essa união mesmo de todos esses fatores, assim, orgânicos do corpo, né? E é isso, assim, vejo como a união mesmo. Tá. Dentro dessa medicina integrativa, onde entra a consciência corporal que você fala também? Olha, consciência corporal entra muito primeiramente, eu acho que primordialmente no estado de presença, sabe? Acho que você tem que estar presente para você de fato sentir o seu corpo, sentir ele trabalhando, né? Ele ali fazendo as funções e entra muito num estado também de autoobservação, de autoconhecimento, porque aí se você não se autoobserva, você deixa aquelas questões vindo, né? E dores e questões emocionais, você não observa o que está acontecendo. Você não para se perguntar por que eu senti isso? Por que eu reagi dessa forma? Então, acho que vem muito nesse sentido do se auto-observar e do se auto-perceber mesmo, assim. É isso. Dentro da sua prática hospitalar, eu queria que você falasse um pouquinho se você conseguia imprimir esse conceito que você vinha trabalhando e já pegando esse gancho, quando que foi a sua virada
para poder sair também desse ambiente? Se alguma forma isso fez com que você tivesse a decisão de sair desse ambiente. Com certeza. Eu percebia que, assim, o ambiente hospitalar é um ambiente muito caótico, né? Ele é muito caótico mesmo, acho que é a palavra que mais define, assim. Então, eu, da minha maneira, assim, né, eu sempre tentava levar um pouco de alegria, sabe? Então, às vezes entrava no quarto cantando, às vezes entrava no quarto fazendo alguma piada, falando de alguma coisa que normalmente as pessoas não percebiam, falavam, mas justamente por estar nesse trabalhar, esse estado de presença em mim, né, na minha casa, enfim. E eu fui percebendo que existem remédios que hoje em dia a gente não vê como remédio, que é muito mais assim, é muito mais efetivo do que você ir tomar uma medicação, sabe? Óbvio que tem casos e casos, né? Mas a gente hoje em dia esquece do básico, né? Que é, às vezes, dar uma risada, às vezes, tá ali com um amigo, compartilhando alguma coisa. E a minha virada de chave, como você falou, é quando eu adoeci, eu tive uma desregulação hormonal, adoeci, né? Meu corpo entrou em um estado como é que fala? Também, mas de estresse, né? Devido a várias demandas. E eu tive uma desregulação hormonal. E eu comecei a ir procurar ginecologistas, né, aqui na região, para fazer as consultas. E as consultas eram as mesmas consultas. Eu chegava, falava dos meus sintomas, falava de tudo. O ginecologista me passava um anticoncepcional. E aí eu comecei a pensar, gente, mas esse homem não perguntou da minha alimentação. Eu já sendo, estudando meu próprio corpo, estudando a minha própria vivência, sendo profissional de saúde, né? Assim, caraca, gente, esse homem não perguntou da minha alimentação, não perguntou se eu faço exercício físico, não perguntou, sabe, se eu tomo sol, enfim, não perguntou o básico, sabe? Assim, já te dá um remédio, tá ligado? Daí eu li a bula, né? 800 mil efeitos colaterais, 800 mil, enfim. E eu falava, gente, não é isso, sabe? E daí eu comecei a estudar a parte mais da ginecologia natural e eu comecei a me autorregular com essas práticas e eu não precisei tomar nenhum anticoncepcional, tomei um, pra não mentir. E fui me levando com isso, assim, sabe? Fui aprendendo com o meu próprio corpo também, me observando, né? E cuidando dessas questões básicas, assim. Mas foi nesse momento que eu vi que realmente não era a saúde que eu queria pra mim. Que eu não queria levar para as pessoas também, sabe? Foi aí que você se prendeu, decidiu também dar um olhar especial para a saúde da mulher e baseado no que você aprendeu com a sua mãe e a sua avó também? Fala um pouquinho disso pra gente. Olha, é um assunto até um pouco delicado, porque da minha mãe e da minha avó, infelizmente, eu não tive muitos conhecimentos nessa questão, por serem mulheres mais velhas e também não terem tido o conhecimento passado de geração, né? Então, minha avó não falava sobre saúde menstrual, enfim, eu fui ensinada a esconder a menstruação, como a maioria das mulheres, achar que é sujo, achar que é ruim, enfim. E eu comecei a pensar, gente, cara, como uma coisa tão natural do corpo, né, da mulher, é visto de uma forma tão errada na sociedade, né, tão suja e tão nesse lugar demonizado, né. Então foi onde eu comecei a estudar mesmo mais essas questões fisiológicas, né, da mulher, dos ciclos, da saúde menstrual. E é muito louco porque eu, hoje em dia, estando no meu lugar, eu levo essa saúde para minha mãe e para minha avó, eu comento com elas. Minha mãe, né, já está na menopausa, minha avó não menstrua mais. E também levo essa saúde para as mulheres que estão vindo, né? Eu tenho uma sobrinha de 17 anos que está morando comigo. E hoje ela reconhecer qual fase do ciclo que ela tá, para mim é tipo assim, ó, gente, já era, sabe, pra mim. É muito satisfatório. Eu tenho uma outra sobrinha também. Então, saber que eu vou poder levar esse saber, sabe? Esse conhecimento que é tão escondido mesmo da gente, é tão falado assim, né? E me dá muita satisfação, assim, poder levar esse conhecimento. E é muito legal você falar sobre isso, porque realmente a gente não tem esse tipo de conhecimento no sentido de você auto-perceber e identificar os seus ciclos. Sim. E quais são as mudanças e transformações também hormonais, emocionais, que a mulher sente, até pensando numa fase de prática de atividade também, porque isso influencia muito o estado que eu estou físico e dentro do meu ciclo menstrual,
de acordo com a disposição que eu vou ter para fazer a atividade. E às vezes nesse lugar a mulher se cobra, ela fala assim, nossa, mas naquela semana eu não consegui nenhum dia fazer a minha academia, então que seja prática. E aí quando a gente vai entender o ciclo, realmente é um ciclo que você está numa fase de baixa disposição. Sim. Nem que você queira, o seu corpo não vai te dar essa permissão para você fazer. Aí, quando você dá essa baixa, você tem que procurar fazer atividades mais relaxantes, mais respiratórias. E quando a gente entende esse ciclo, aí tira peso, aí não vem tanta culpa. E você entendendo isso, acho que faz muito mais sentido. E você encara o autocuidado com mais leveza. Sim, com muito mais prazer também, mais sentido, né? Porque é isso, você não tá naquela fase para você fazer aquela atividade, sabe? Então, mesmo que você faça, você também compensa depois, né? Com atividades compensadoras. Então, a mulher contemporânea, né, a gente tende a estar cada vez mais nesse lugar de fazer e esquece que a gente, cada fase do ciclo, a gente está propensa a um tipo de energia, né, um tipo de prática, a um tipo de visão, enfim, então a gente é muito complexo mesmo. Maria, você sabe que vocês duas falando disso, estão me trazendo uma outra coisa aqui, uma outra questão. Agora que eu tô um pouco mais velha, um pouco mais madura, me conhecendo também, em relação, falando de ciclo, quando eu vou menstruar, TPM, gente, eu fico extremamente irritada. Só que o que eu aprendi? Porque são coisas do dia a dia, tipo colega do trabalho, coisas que acontecem em casa, que eu levo na boa. Sim. Aí aquilo me irrita de uma forma assim. Aí foi quando eu comecei a me observar. Tipo, poxa, a pessoa não tem nada a ver com isso, a pessoa não tem culpa. Então eu preciso aprender a lidar com esses dias. Às vezes eu fico um pouco mais quieta, ou eu saio, eu não questiono, ou eu não respondo. Isso também faz parte desse olhar pra você. É até mesmo se entender, se respeitar. Porque se você quiser se posicionar mais vezes, do jeito que você está acostumado a fazer, talvez você seja agressiva, talvez você, daí levando mais pro lado da saúde mental, né? Então faz sentido para todas as áreas do corpo. Sim, faz muito sentido. E acredito que essa questão que você trouxe da TPM, a atenção pré-menstrual, né? É muito cobrado de nós mulheres a ser todo o tempo produtiva, a ser todo o tempo sociável. E esse é realmente um momento, fisiologicamente, que a mulher vai se recolhendo, né? Então, tem a baixa dos hormônios, progesterona, estrogênio. Então, a gente vai entrando nesse processo mesmo de interiorizar e não tá tão para fora. Até nessa questão mesmo que você falou, da gente escolher atividades específicas para fases dos ciclos específicas. Então, é nessa fase que você falou que você fica mais irritado com um amigo, eu aprendi que são limites que a gente às vezes não coloca em todo o ciclo. Aí chega nessa fase, por conta dos hormônios estarem mais baixos, a gente estar menos receptiva e menos sociável, a gente tende a reagir aquilo de uma forma, não, peraí então. E isso foi muito perceptível para mim analisando, porque eu percebi que eram limites que eu não colocava durante todo o ciclo. E nessa fase que eu tô mais recolhidinha, a gente reage ali, né? A gente vai, não quero, não é assim. E a gente tem uma suscetibilidade a estar mais irritada mesmo nessa fase, né? Por conta dos hormônios, assim, estarem mais baixos. Então é nessa autopercepção mesmo que a gente vai, não, então é o momento para eu ficar mais em casa, é o momento para eu não estar tão, vendo muita gente, me conectando com outras energias, né? É o momento para eu me conectar com a minha própria energia para a gente receber a menstruação, né? Inclusive, os povos, as civilizações antigas viam a menstruação como uma coisa sagrada, né? E tanto que eles, às vezes, coletavam o sangue das mulheres, as próprias mulheres, na verdade, e jogavam na terra, com um símbolo de fertilidade, né? De crescer ali, as plantações, enfim. E hoje em dia se perdeu muito, né, essa visão. Hoje em dia é literalmente o contrário. A gente tem uma demonização, uma visão muito suja mesmo da menstruação, né? Então, e antigamente também as mulheres se recolhiam, né? As mulheres não podiam cozinhar, as mulheres não podiam cuidar dos filhos, porque ela estava naquele momento de interiorização, né? Tipo, como se estivesse juntando o poder mesmo para o próximo ciclo vir, né? Mais leve.
e elas têm um entendimento de como foi o ciclo passado e de como vai ser o próximo ciclo, né? Porque o primeiro dia da menstruação simboliza o começo de um novo ciclo, né? Então, para mim, a gente ter essa visão antiga, assim, é muito utópica hoje em dia, né? Porque eu diria que, enfim. Isso é muito interessante, e aí eu peguei esse gancho com você, a gente observa que tem muitos tabus ainda em relação a isso. Então, dentro da sua visão, como que você acha que a gente poderia ir quebrando também essas barreiras? Eu acho que a informação ela é muito pertinente, então até aproveitar esse espaço que você tem aqui com o conhecimento, com os seus estudos, de que forma que a gente pode ir quebrando, né, essas formas de pensar e de trazer mesmo mais conhecimento, quando a gente fala em saúde da mulher, os tabus que ainda existem, né, em relação a isso, e de que forma que você observa que isso pode ser quebrado no dia a dia? Olha, eu vejo assim que a gente já caminhou bastante, mas ainda a gente está em passinho de bebê, porque tem muitas coisas ainda que envolvem saúde da mulher que não é falado, que não é, que é colocado como banal, né? E eu acredito que esse conhecimento comece na gente, sabe? Antes da gente passar para o outro. Então, da gente observar como que é o nosso próprio ciclo, sabe? Enquanto mulher, e aprender sobre esse ciclo e também levar para as próximas gerações, né? Como eu faço assim, com a minha sobrinha. E adquirindo mesmo assim, com a auto-observação, o autoconhecimento, e compartilhando assim, em rodas de mulheres. Eu tenho participado muito assim, de rodas de mulheres e eu tenho observado o quão inconsciente a mulher é do próprio ciclo, assim, do que ela vivencia mensalmente, né? Porque ela vai vivenciar o resto da vida, assim, praticamente, grande parte da vida, né? Até os 40 anos, mais ou menos. Então, eu vejo que esse conhecimento é muito baseado nessa autoobservação e nesse passar desse conhecimento mesmo, assim, sabe? Maria, o nosso público são mulheres empreendedoras. Boa parte delas tem uma rotina puxada, né? Se a gente for pensar, a gente tem vários perfis, desde a mulher que cozinha em casa, quanto a mulher que trabalha fora para a saúde. Existe uma forma de se respeitar nesses dias? Porque a gente já está falando de se acolher, mas nem todo mundo tem essa oportunidade, não tem. Tem outras formas de repente, diminuir o ritmo, faça mais devagar. Se você precisar de uma pausa para ir chorar, porque a gente fica meio chorona, né? Sensível. Irritada, mas também fica chorona, quer se isolar. Teria algumas dicas para essa mulher em si? Vai assistir e falar, meu Deus, como que eu vou conseguir lidar com tudo isso? Assim? Sim, com certeza. Você falou desse desacelerar, né? E é louco porque o próprio corpo vai desacelerando. A gente normalmente ultrapassa ele, né? A gente atropela o corpo e segue, mas ele dá sintomas, né? Ele dá cansaço mental, físico, dor no corpo, dor de cabeça. E assim, eu inclusive estou nesse caminho também de procurar maneiras para não estar 100% do tempo produzindo e fazendo. Então, as dicas que eu tenho, assim, que eu tenho feito comigo mesma também, às vezes tirar, assim, um momento, dependendo da hora que você vai trabalhar, né? 5, 10 minutinhos para você se conectar ali com a sua respiração, dar uma alongada no corpo também, porque o corpo acumula muitas tensões, né? Tirar um tempo também para você fazer um chá ou um café, se você gosta, porque o chá tende a acalmar, né? Uma bebida quentinha que traz um acolhimento. O escaldapé também é uma dica que eu dou, assim, que é valiosa, que muita gente coloca, preciso de erva, não preciso. Não, gente, água quente com sal. Assim, renova, porque o sal tem essa capacidade de tirar mesmo o cansaço, né? De equilibrar o corpo. E muitas mulheres eu percebo que têm essa dificuldade no toque também, no auto-toque, né? De fazer massagem, se automassagear, mas às vezes não é necessário, assim, sabe? Às vezes só você tá ali naquele momento presente, respirando com o seu corpo presente, né? Já é o suficiente, assim, sabe? E é legal a Maria fazer essa vivência, porque você é praticante de yoga, né? Sim. Eu queria que você trouxesse um pouco aqui pra gente essa sua experiência, como que foi esse seu primeiro contato com o yoga e como que essa prática também te ajuda no dia a dia, sabe?
que é uma prática muito utilizada por muitas pessoas, mas tem muita gente ainda que não tem esse acesso, essa oportunidade de poder vivenciar. Então, como que foi para você esse primeiro contato com o yoga e como que você utiliza isso no dia a dia? A minha primeira aula de yoga, contato mesmo, assim, foi uma vivência em Ubatuba que eu fiz, uma vivência de mulheres, assim, porque eu sempre estou me proporcionando esses momentos, assim, de sair, assim, aleatória, conhecer gente diferente, e enfim, foi uma oportunidade que eu tive. E depois da aula eu senti tanto meu corpo, assim, eu senti tanta fluidez da energia, né, no corpo, que eu falei, gente, é isso que eu preciso, sabe? E aí depois eu voltei para Guará, conheci o Instituto de Guará, o Instituto de Yoga de Guaratinguetá, que já tem há 40 anos. Conheci a Lara, que é minha professora de yoga, e percebi que o yoga, na verdade, ele é essa conexão entre mente, corpo e espírito, né? Yoga é literalmente união, o significado da palavra. Então, no dia a dia, assim, hoje em dia, com mais experiência, eu tenho minha prática pessoal, né? Mas eu não abandono a prática no estúdio, porque ser conduzido por outra pessoa é muito diferente do que você se autoconduzir, né? E é muito louco falar dessa questão de acessibilidade, porque realmente muitas pessoas veem esse yoga muito elitizado, muito branco, né? E não que não seja. Então, eu sempre tento ver o yoga dessa forma de você simplesmente sentir o seu corpo, sabe? Independente de toda a filosofia por trás, independente de toda... Óbvio que a filosofia é muito importante para a prática, né? Os princípios do yoga, mas às vezes a pessoa está ali tão atribulada que às vezes só sentir o corpo e respirar já é assim, tudo, sabe? Tudo mesmo. Então eu sempre trago para esse lugar assim, de simplesmente você sentar nem precisa de tapetinho, sabe? No chão ou numa almofada e sentir ali seu corpo, sabe? Então eu levo sempre para esse lugar, assim, para os meus amigos, para as pessoas que eu conheço e enfim. É isso. Quando fala de yoga, pra mim, que sou totalmente ignorante, entre aspas, né? Não sei sobre o assunto, pra mim, eu já imagino sentado no tapetinho com a perninha que eu nem consigo fazer. Eu não consigo fazer essa perninha. Tá, mas então você tá falando que é possível fazer em casa, sozinho, alguma coisa. Então dá dicas pra gente. Tá falando da empreendedora que tá na correria, que precisa parar um pouquinho. Uma prática, alguma coisa que deve fazer em casa. Redes Mortal. A pessoa vai parar o podcast e vai acompanhar. Ó, gente, vamos lá, então vamos dar um tempo. Se ajeita aí já, tá nos escutando, tá nos vendo? Se ajeita na poltrona, foca no que a Maria vai explicar agora, que é a hora agora da prática. Vamos lá. A coluna mais ereta possível. Se você estiver em pé, você pode simplesmente ajeitar essa coluna. Tá. Você vai levar os seus ombros para trás e para baixo, soltando o peso das suas mãos aí no colo ou do lado do seu tronco. Vai fechar um pouquinho os seus olhos. E a gente vai inspirar contando 4 tempos. Vai prender a respiração no pulmão contando 4. Vai expirar em 4 tempos. E vai manter o pulmão sem ar contando 4. Inspira 4. Mantém o pulmão marcado. Expira 4. E mantém o pulmão sem ar. Aí segue no seu ritmo, no seu tempo, sem pressa. Chega o som lá na aí eu tenho lá também você da terminar. Eu tenho 2 vezes, só você ler. Mas Eu tô preocupada. Tá concentrada ainda. Nossa respiração. Gente, tem problema. Depois
gente põe uma musiquinha. Eu pensei, enquanto eu tava fazendo isso, se colocar uma musiquinha. Tranquilo. Depois a gente põe. Tá, eu fiz Beleza. um pouquinho, mas não dei conta. Tá. Não, mas é isso. Tipo assim, só essa consciência respiratória de respira, prende, solta, não tem sem ar, já ativa o sistema parasimpático. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu não tenho a prática da yoga. Então, pra mim foi um pouco difícil de me desligar. Quanto mais você vai praticando, você vai conseguir? Porque eu tava preocupada com o barulho do carro. Porque essa é a nossa tendência, né? A gente tá o tempo todo mentalmente em vários lugares, menos aqui. Então, pra mim é fácil, porque eu já tenho essa prática, né? Pra tipo 5 anos é fácil falar, né? Vamos dizer. Mas é uma coisa que você constrói diariamente. Se você pegar pra fazer essa prática todo dia, ou pelo menos 3 vezes na semana, você vai perceber que quanto mais você vai fazendo, mais você vai caminhando para esse estado de relaxamento mesmo, de presença. Então tem jeito. Tem, com certeza. Todo mundo tem. É só começar, né? E até pegando só o gancho que ainda falou, do desligar. A gente tem muito essa ideia que a meditação, o que o yoga, que as práticas de respiração é desligar, esvaziar a mente, mas não é, né, Maria? Não é. É trazer para o centro, é trazer para a presença, é trazer para o aqui e agora. São coisas simples, mas a gente não tem tempo, ou a gente não quer parar. Ou pensa assim, né? Se eu parar, tô perdendo tempo. Mas é necessário. Principalmente nessa questão de desligar, a gente vai parar de pensar. Não tem como. Mas não tem como a gente parar de pensar. Mas é adotar esse lugar de observar os pensamentos. Tipo assim, observar e deixar passar, porque eu vários. Eu tava aqui, vários pensamentos pensando. Só que daí a âncora é a inspiração, né? A gente usa a inspiração pra voltar. Então eu posso fazer isso pra me regular lá no banheiro, no intervalozinho, na hora do almoço. Quando você sentir que você deve se autorregular, você faz. Bacana. Passar por algum estresse no trabalho, ou de manhã para você centralizar a energia, para você poder entrar em contato com o mundo, né? Com o externo. Então eu uso assim, diariamente, em vários momentos, porque vários momentos eu sinto que eu preciso me autorregular, sabe? Ser uma pessoa mais sensível, assim. Gostou ainda? Nossa, amei. E o bom também é que é algo que a gente já tem com a gente, né? Que é a respiração. E eu acho que o que falta, como a gente olha essa sociedade, o nosso entorno, dessa questão do pausar, e você tá vindo aqui trazendo esse episódio pra gente, trazendo o seu conhecimento, falando sobre a sua prática, a sua vivência, e como que tudo isso foi fazendo com que você tivesse essa virada de chave para que algo fosse também modificado na sua vida. Sim. Pensando no seu trabalho, a forma como que você atuava antes e o que está fazendo sentido para você agora. Sim. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, nessa relação do sentir. O quanto que a gente precisa priorizar essa questão do sentido e o quanto que realmente isso fez sentido para a sua vida. E como a gente traz hoje um contexto de empreendedorismo, essa questão que a gente já falou, do produzir, mas também tardio. Isso! E é uma coisa que é importante falar, porque nunca é tarde para a gente se observar e fazer as mudanças que a gente precisa fazer na nossa vida. Eu acho que o susto que a gente tem de colher com isso, ele é muito próximo. Então não fica com aquela cobrança. Nossa, mas eu já tenho 40, eu tenho 50. Mas é pensar, o que eu vou colher com essa minha decisão a partir daqui, a partir de agora? Sim, é muito boa essa pergunta, porque me veio muito assim, um professor de reflexologia que eu fiz no Senado, o professor Mauro, maravilhoso, e ele falava assim, no primeiro dia de aula ele falou uma frase que eu não esqueci, ele falou assim, gente, a gente está vivendo num período histórico em que a gente vai ter que cada vez mais ensinar o sentir, porque a gente está cada vez menos sentindo, a gente está cada vez mais distraído, estimulado, super estimulado, né? E a gente está cada vez tendo menos tempo para a gente sentir, né? Seja o seu corpo, sentir, seja vocês aqui nessa conversa, o sentir num sentido também de escutar, de ver o outro, né? Então eu percebi que a minha diferença musical era justamente essa, porque eu via as pessoas, eu entrava no quarto para cuidar das pessoas e eu queria entender por que aquela pessoa estava ali, sabe? Eu queria conversar com a pessoa, eu queria entender os gostos dela. E eu percebi que não tinha tempo para isso, não tinha espaço para isso, né? Eu falei para você que
que várias vezes as pessoas, os líderes me chamavam e falavam, tá muito tempo no quarto. Daí eu percebi a melhora do paciente só de ser escutado e acolhido, sabe? Então, esse sentir é muito construído mesmo, né? Ele é muito construído, tanto que foi me dando direcionamento para mudar, né? Para fazer essa transição de carreira. Inclusive, eu ainda estou no começo, porque eu sinto que eu já aprendi muito, sabe, com esse ambiente hospitalar. Então, eu vejo assim, se a gente está nos lugares que a gente deve estar, sabe? Independente se você está num emprego que você odeia, independente se você está num lugar que te limita, mas eu acho que aquele lugar é impulso para você poder construir o que você quer, sabe? Se você está ali e está sentindo aquilo, por quê, sabe? Se você quer mais, né? Você quer expandir aquele conhecimento, quer levar para outras pessoas, quer acessibilizar esse conhecimento que a gente estava conversando mais cedo. Então, eu vejo que é muito nesse lugar, assim, da gente ir construindo passinho por passinho, sabe? É difícil, né? Cada um tem uma realidade, um acesso diferente também. Mas eu acredito que esse autoconhecimento e essa autoobservação é muito importante para esse caminhar, sabe? Fluir, assim, da melhor forma possível, né? Eu acho que a ideia e a mensagem que fica é a gente entender que isso é possível. É extremamente possível. É possível. Extremamente Você possível. está aqui, você tem a sua vivência, eu acho que ninguém está querendo comparar, Sim. mas tudo aquilo que você trouxe até este momento aqui nessa nossa conversa é possível. E tudo passa por a questão do sentido, das suas escolhas, daquilo que você acha como importante. E aí, pensando nessa questão, eu queria que você falasse que dentro de todo esse sentido nasceu um projeto muito bacana, e eu queria que você pudesse falar um pouquinho dele pra gente. Então, ano retrasado, eu criei um projeto que chama Relaxa Preta, que é um projeto justamente para levar saúde para os corpos pretos, né? Inicialmente era Relaxa Preto, porque eu quis colocar nesse lugar de sem gênero, né? Relaxa Preto, né? Porque hoje em dia é a linguagem mais comum. Mas foi um projeto assim, que eu idealizei por essa de perceber a minha dificuldade em relaxar, de estar sempre nesse estado, né, de correria, de dispersão, e também poder levar esse conhecimento e essa acessibilidade para outros corpos. E como eu estava falando para você, desde o começo eu sinto uma dificuldade enorme assim, das pessoas pretas conseguirem de fato relaxar. Por várias questões históricas, sociais, raciais, né? A gente está sempre nesse estado de alerta, tendo que provar sempre para a sociedade, para o outro, para a nossa família, né? Que é bom, quem sabe fazer. Então, esse é um projeto que eu tenho muito orgulho, assim, e sendo sincero, eu consegui acessar poucos corpos pretos ainda, mas eu acredito que esse projeto vai ser um projeto de vida, assim, que eu vou de fato levar para várias pessoas, sabe? Para vários corpos e caminhando aos poucos, né? E o que é o projeto em si? Olha, o projeto é um espaço que eu crio para pessoas pretas conseguirem ter esse momento de relaxamento. Então, a gente vai fazer uma anamnese, vou te conhecer melhor, né? Ver qual é a forma que você normalmente tende a relaxar e vou aplicar esse conhecimento em você. Então, seja uma sessão de massagem, uma reflexologia, uma movimentação corporal, e é sempre nesse lugar de interiorizar mesmo, sabe? Então é sempre esse momento mais relaxante, assim, sabe? Uma prática. Entendi. Mas você reserva um espaço, convida pessoas, como que funciona? Quem tem interesse nesse projeto? Os atendimentos são feitos na minha casa, eu tenho a divulgação no Instagram, normalmente eu divulgo mais por lá, eu divulgo para amigos, pessoas que eu conheço. E eu vou a domicílio também, então ou ele é feito na minha casa, por enquanto eu não tenho espaço físico, né? Então eu faço na minha casa ou eu vou a domicílio dessa pessoa. Bacana, né? E eu acho também interessante esse nome que ela deu, né? Relaxa Preta, e levar também essa conscientização. Eu acho que quando as pessoas elas saem de lá, se redescobrindo, né? Sim, quando tem... sentindo mais, né? Sentindo mais esse próprio corpo. Eu acho que foi assim um episódio bem diferente, né? A Maria trouxe essa calmaria pra gente, a gente já tá assim caminhando pro final. Então é legal ter essa pausa,
esse relaxamento. E aí, Maria, eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas para poder ter essa consciência, quando a gente fala de corpo, de presença, e você poderia deixar de mensagem para quem está nos assistindo, nos ouvindo, para poder trazer isso como prática no dia a dia delas. Olha, a mensagem que eu deixo é que vocês reservem mesmo, assim, intencionalmente, um tempo assim, do seu dia, ou da sua semana, ou do seu mês, assim, caso seja muito, de fato, corrido, né? Enfim, para que você respire conscientemente, você inspire profundamente, expire, sabe? Eu acho que, como a gente estava dizendo, esses caminhos são passinho por passinho, sabe? Não é de um dia para o outro que você vai fazer uma super prática de yoga, não, muito pelo contrário, sabe? Esse processo de se conhecer, de sentir o seu próprio corpo, é muito mais importante do que o asana que você vai fazer no final, sabe? Então, essa preparação, assim, esse momento de respiração consciente, de sentir, de se tocar, de se perceber, assim, como um ser, assim, né, independente dos papéis sociais, se eu sou mãe, se eu sou pai, se eu sou filha, enfim, da gente trazer mesmo essa consciência pro corpo mesmo, sabe? Pra mente, né, pros nossos pensamentos. Eu acho que é isso, assim, de pouquinho em pouquinho, né, que a gente vai acessando esses patamares da consciência, né, mas acho que se a gente não começa, né, hoje, assim, se a gente não para respirar hoje, eu acho que não é possível, sabe, isso acontecer. Então, acho que é isso. Muito bem. Maria, e quem quer te encontrar, quem ficou interessado pelo seu trabalho, onde te acha? Redes sociais, contato telefônico? Olha, a minha principal forma, assim, de divulgação do meu trabalho é no Instagram, atualmente. Eu estou conhecida lá como Sabedoria de Maria, né, Sabedoria de Maria. E temos meu WhatsApp também, posso falar o WhatsApp? 12 997 13 2064, caso você queira agendar uma massagem, ou queira saber mais também um pouco sobre a sua saúde, né? A gente monta uma cartilha personalizada de cuidados que a gente pode fazer durante a semana, durante os meses, né? Para que fique acessível mesmo e que as pessoas consigam acessar cada vez mais, assim, a sabedoria do próprio corpo. Bem, quer fazer a pergunta final para Maria? A gente tem a nossa pergunta final. Não podemos deixá-la de fazer, dona Ida. Isso, beba água para lavar. É tranquilo. Aí a gente sempre pergunta para as pessoas qual é o segredo do começo, qual é o seu segredo, porque você ainda está na transição, né? Está retomando isso. E qual tem sido a palavra-chave que você carrega com você para esse start agora? Olha, eu acho que assim. É basicamente difícil a pergunta ao mesmo tempo, né? Mas o que eu sei, que eu percebi desde o começo que eu comecei, é literalmente dar esse primeiro passo, sabe? Seja você investir, seja 20 minutos naquilo que você está querendo criar no mundo, né? Acho que é o primeiro passo, assim, pra mim, acho que foi o mais difícil e o mais importante, sabe? Pra eu estar aqui onde eu tô, né? Literalmente dar esse primeiro passo, porque depois desse primeiro passo parece que as coisas vão fluindo, né? Vai acontecendo e vai chegando gente, e vai parcerias, e eu tô aqui gravando esse podcast, tipo assim. Então, acho que é literalmente dar o primeiro passo, seja qualquer coisa que você pode, qualquer ação que você mova em direção ao que você quer, assim. E a gente está amando, amei receber a Maria, foi muito bom, tem uma energia muito gostosa, uma presença que traz essa calmaria, essa leveza. Foi muito bom, né, poder receber aqui, conversar, trocar essa vivência, essa experiência, o seu conhecimento. Então, o nosso muito obrigada pelo seu tempo, por você ter vindo aqui, explicar, né, tudo o que aconteceu, para que a gente pudesse também entender a sua transição, do ambiente que você estava antes, você observando tudo aquilo que foi acontecendo no seu corpo, para que você tomasse a decisão de modificar, de estar em outros ambientes e de também colocar tudo que faz sentido na sua vida. Então, meu muito obrigado pela sua presença, agradecer aqui a minha amiga Idalina por mais um episódio, agradecer o nosso diretor,
que super contribuiu com o nosso episódio de hoje, né? Fez pergunta, participou. Então, Maria, muito obrigada, viu? Eu que agradeço as duas, assim, por estar abrindo esse caminho para pessoas que estão começando de fato, né? Eu gostaria muito mais confiante, assim, muito mais certa do que eu tô fazendo, assim, sabe? Obrigada, é muito bom se escutar, né? Muito psicanálise. É bom se ouvir e entender o caminho que a gente está seguindo. Sim. Muito obrigada, Maria. A gente vai se ver por aí, né? Com certeza. Maria já começou a fazer uma parceria super bacana comigo aqui, já foi lá fazer uma prática lá no estúdio, né, Maria? Foi muito legal. E eu acho que a ideia é essa, a gente conseguir levar a informação. O podcast ele tem esse objetivo de criar essa ponte, né, fazer conexões e com isso transformar pessoas, inspirar outras pessoas também. Então deixo o convite aqui para que você possa vir até o nosso programa, contar a sua história e também se conectar com outras pessoas e inspirar e transformar também. Então continue nos assistindo, nos ouvindo, YouTube, Spotify, se inscreva, compartilha e aguarde o nosso próximo episódio, que também será muito especial. E a gente se vê até o próximo episódio. Tchau, tchau, galera!